Deus, tentar falar com os irmãos sobre os dois aspectos, pelo menos dois aspectos da morte do Senhor Jesus. Queria, se Deus permitir, considerar primeiramente o que a morte de Jesus representou para Deus, né? E o que a morte de Jesus representou para nós. Então são dois aspectos bem distintos e de fundamental importância para nós termos essa compreensão. E o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, ele vai fazer uma aplicação daquilo que lá no capítulo 16 de Levítico já nos foi apresentado como uma alegoria, conforme ele mesmo vai dizer. Tudo aquilo era uma alegoria para nós, ou seja, tudo aquilo nos foi mostrado de forma simbólica. E agora ele pega aquilo que é símbolo lá no Antigo Testamento, aquilo que é alegoria, aquilo que era uma metáfora, e vai fazer uma aplicação espiritual. E ele vai dar um sentido espiritual para aquilo que era uma parábola. Muito obrigado, irmão. Se eu não derrubar, né? Então, nós vamos ler o texto de Hebreus 9, depois nós vamos lá para Levítico 16 e vamos tentar entender o que o Espírito Santo lá na Antiga Aliança já estava apontando para nós, dentro dessa obra maravilhosa, em relação à pessoa gloriosa, a obra gloriosa do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude e que vocês também nos ajudem. Amém? Nesse ambiente espiritual. Hebreus 9, versículo 1. Ora, também o primeiro, e aqui ele está falando do tabernáculo que foi erigido lá no deserto, né? O primeiro tabernáculo tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O culto, né, na antiga aliança, no caso. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama de santuário, ou lugar santo, né? Aqui ele está fazendo uma descrição das divisões do tabernáculo, que no lugar santo havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Mas depois do segundo véu estava o Santo dos Santos, o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Ali tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha uma amostra do maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E aí ele vai dizer no versículo 9, que é uma alegoria, ou uma representação, ou um tipo, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que contra a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço.
O versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirem o Deus vivo. Abra sua Bíblia agora lá em Levítico, capítulo 16, onde está registrado aquilo que ele chama de alegoria, ou parábola, ou símbolo, né? Levítico 16, vamos ler alguns versículos, até porque esse texto é muito grande, o capítulo 16. Então eu gostaria até de solicitar que você, na tua casa, com oração, estude o capítulo 16 de Levítico, porque ele é um capítulo fundamental para quem quer entender a obra sacrificial de Cristo. Nós temos aqui, e nós vamos tentar analisar isso, o que a morte de Jesus representou para Deus, o que a morte de Jesus representou para nós. E nós temos diante de nós, aqui no capítulo 16 do livro de Levítico, onde nós podemos dizer que estamos diante daquele dia, que era o dia mais importante para o povo de Israel. O dia da expiação, ou do Yom Kippur, né? Ou o dia do aniversário do pecado. Olha só que interessante. Esse dia era o dia mais importante para o sumo sacerdote. Era um dia único, era um dia singular. Era tão importante que nesse dia era decretado um feriado nacional. Parava tudo. Ninguém fazia absolutamente nada. Era aquele dia do ano, e isso acontecia uma vez por ano apenas, em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. E ali ele iria oferecer o sacrifício anual. Era o dia da expiação, o dia da cobertura. E o escritor de Hebreus, agora inspirado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma aplicação. Ele vai pegar aquilo que é uma alegoria, que é um símbolo, e vai mostrar a realidade espiritual daquilo. O que aqui no capítulo 16 de Levítico nos é apresentado de forma parcial, como sombra, em Hebreus 9, nos é apresentado como uma realidade espiritual. Então, eu quero deixar isso muito enfatizado nessa manhã. Talvez você nunca entendeu o que a morte de Jesus significou dentre esses dois aspectos. Há muita coisa aqui que a gente poderia conversar, mas hoje vamos nos deter nisso. O que a morte de Jesus representou para Deus? O que ela representa para nós? Isso nós vamos ver nessa bela figura dos dois bodes, daquele que era levado para o Santo dos Santos, aliás, o seu sangue, né? E daquele que era enviado para o deserto. Eles tinham, na interpretação do autor da Epístola aos Hebreus, essa dupla significação. Eles mostram dois aspectos do sacrifício de Jesus. Eu quero te convidar a ler comigo o versículo 1 do capítulo 16 de Levítico. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3, depois o 11, depois o 26, porque não temos tempo para ler todos esses 34 versículos. Mas vamos ler, depois vamos voltar, tentar de forma bem pedagógica entender
essa importante lição para nós. Uma das maiores provas, irmãos e irmãs, do amor de Deus, da glória, da morte de Jesus, é que o céu será povoado por pessoas que nunca mereceram ir para lá. Pessoas como eu e pessoas como você. São essas as pessoas que vão povoar o céu. Se você se acha merecedor do céu, ou como aí fora as pessoas falam acerca dos que morrem, ele merece um lugar no céu. Se você faz parte desse grupo de pessoas que merece um lugar no céu, eu quero te dizer que, infelizmente, o céu será povoado por pessoas que nunca mereceram ir para lá. O mérito não está no homem, o mérito está totalmente na pessoa e na obra perfeita do Senhor. Deus vai povoar os céus com pessoas que nunca mereceram ir para o céu. E na eternidade ninguém vai poder dizer para o outro: eu mereço estar aqui. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele começa a dizer assim: e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diga a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho. Aqui temos uma lição interessante para nós, que nós não vamos parar para falar. Arão não entrava no Santo dos Santos com a veste de gala, com a veste de glória. Ele entrava com a veste mais simples, a veste de linho. Mas quando ele realizava todo aquele ritual, aí ele vestia a sua veste de glória. Amém? Isso já é uma lição grande para nós, da forma como Jesus ele entra na morte, a forma como ele é sepultado, a forma como ele ressuscita e a forma como agora ele é assunto nos céus. O Senhor só vestiu a sua veste de glória depois que ele realizou o seu sacrifício. Aquele Jesus que João viu em Apocalipse, capítulo 1, que é aquela veste gloriosa. Por que que ele pôde vestir as suas vestes de glória? Porque primeiro ele vestiu a sua veste de linho. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Arão tinha que vestir veste de linho. E entraria ali uma vez por ano. Ponto. Era o dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, dia único, dia singular, para ele e para toda a congregação. Nós vamos ler agora o versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. E tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Versículo 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho
que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo. Olha só. E agora ele vai vestir as suas vestes de glória, as suas vestes de gala. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Eu quero ler o versículo 29. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, a nação parava completamente. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós. E afligireis a vossa alma, e isso é estatuto perpétuo. Amém? Ora comigo, meu irmão, minha irmã. Peça para o Senhor nos dar graça, iluminar os olhos do nosso entendimento para compreender essa escritura. Amém? Senhor, nós dependemos da graça e da virtude do Espírito Santo para trazer a aplicação espiritual dessa palavra aos nossos corações, para que possamos entender, Senhor, o que a morte de Jesus, dentro desses dois aspectos, ó Pai, ela significou para Ti e o que ela significou para nós. Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Louvado seja Deus. Como eu falei, esse dia era um dia único. Era o dia mais importante na vida do sumo sacerdote. Era um dia singular. Era o dia da expiação. Um feriado nacional. Provavelmente, durante o tempo que Israel esteve no deserto, eles realizaram 39 vezes esta celebração. E depois que eles entraram em Canaã, agora é lá no templo que passou a substituir então a tenda, o tabernáculo. Como que se dava esse procedimento? Como nós vimos aqui no texto, nós vamos tentar entender isso, pelo menos de forma que fique o mais claro possível para nós. Primeiramente, havia 5 animais que eram sacrificados neste dia. 5 animais. Se você ler comigo o versículo 6, depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. O primeiro animal era usado por Arão para que ele oferecesse sacrifício por si mesmo. O primeiro sacrifício ele realizava por ele e pela sua família. Porque embora Arão era o homem mais religioso, embora ele fosse o sumo sacerdote, Deus estava mostrando para ele que ele era também um homem pecador, que ele era um homem mortal. Por isso que Hebreus vai dizer que quando Jesus ele entra no santuário, ele não entra com sangue alheio. Ele não entra para oferecer sacrifício por si mesmo. Você está entendendo? Arão precisava primeiro oferecer sacrifício por ele mesmo e pela sua família. E Hebreus vai dizer que quando nosso Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote na casa de Deus, o sacerdote fiel e misericordioso, quando ele entrou no santuário, ele não entra com sangue alheio,
mas ele entra com o seu próprio sangue. Não para oferecer sacrifício por si mesmo, porque, como diz Hebreus, ele era sem pecado, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. A diferença entre os sacerdotes da antiga aliança e o nosso grande sumo sacerdote é que o nosso grande sumo sacerdote nunca precisou oferecer sacrifício por si mesmo. E Arão não podia entrar ali sem primeiro oferecer sacrifício por ele e pela sua casa, senão ele morria. Então o primeiro animal era oferecido para o sumo sacerdote Arão e para a sua família. Depois era tomado 2 bodes, capítulo 16, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. E agora um seria escolhido para ser sacrificado, cujo sangue seria levado no Santo dos Santos. E o outro seria levado para o deserto, o bode emissário. Veja que nós estamos falando de 2 aspectos da morte do Senhor. O que a morte do Senhor representa para Deus? Para aquele bode que vai ser sacrificado e levado lá dentro do santuário, lá em cima do propiciatório, e para aquele que vai ser levado até o deserto. Então, depois de serem selecionados, escolhidos, agora Arão vai pegar um deles e vai sacrificá-lo. Segundo ato, ele já fez sacrifício por si. Ele já está em condições de entrar no Santo dos Santos. E assim mesmo, ele entrava com as pernas amarradas por uma corda. Porque se ele morresse ali, irmãos, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Porque qualquer pessoa que entrasse naquele lugar, morreria. E se o sumo sacerdote morresse durante a oferta, ele teria que ser puxado por corda. Veja a seriedade do pecado. Tudo isso Deus está nos mostrando aqui, irmãos. Algo que eu penso que o Espírito Santo está tentando nos mostrar aqui nesse texto como Deus leva a sério essa questão do pecado. E agora, depois de sacrificar esse bode, esse primeiro animal, o sumo sacerdote, vestido com a sua veste de linho, ele pega uma parte do sangue desse animal e ele vai entrar lá no Santo dos Santos. Enquanto isso, lá fora, irmãos, estava toda a congregação, todo o povo reunido em frente à tenda. O sumo sacerdote vai oferecer o sacrifício anual. A expiação, ou a cobertura. E a partir do momento que ele começava a se dirigir àquele lugar, aquela multidão, eu penso que talvez de 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças e velhos, você conseguia ouvir uma mosca, porque o silêncio era total. A expectativa que ficava do lado de fora, porque o representante do povo ia entrar no Santo dos Santos. E isso acontecia apenas uma vez por ano. E enquanto lá fora a multidão ficava na expectativa do que ia acontecer, lá dentro, um homem ia entrar no lugar santíssimo, ia se dirigir ao propiciatório, e ali na base do propiciatório ele ia
derramar o sangue do primeiro animal. Isso levava alguns minutos apenas. E quando ele entrava naquele lugar, que ele se aproximava do propiciatório, a arca com aquela tampa de ouro, onde dentro tinha a amostra do maná, as tábuas da lei, a vara de Arão, e sobre aquela tampa de ouro, que a Bíblia chama de propiciatório, ele ia colocar o sangue. Veja que imagem linda. O sangue em contato com o ouro. Qual o sinal da aceitação? Qual o sinal de que Deus recebeu a oferta? Ele sair de lá. Ele sair de lá, vivo, era um sinal de que o Senhor recebeu aquela oferta. E quando lá fora o povo estava naquela expectativa, aquele silêncio total, e lá dentro o representante do povo com o sangue daquele primeiro animal. E agora ele se aproxima da base do propiciatório. E quando ele derramava o sangue, a Bíblia diz que a glória do Senhor enchia aquele lugar. E agora ele sai daquele lugar. Ele sai daquele lugar e vai diante de toda aquela multidão e grita: Eles ama! Sabe o que significa eles ama? Ele ouviu. Naquele momento o silêncio era quebrado, irmãos. Aquelas primeiras pessoas começavam a olhar para trás e falavam: Eles ama. Ia falando para outra: Eles ama. Ia chegando para as mais de longe: Eles ama. Daqui a pouco era 3 milhões de pessoas com as mãos levantadas e dizendo: Ele ouviu. Ele ouviu. Deus recebeu o sacrifício. Esse é o primeiro aspecto, irmãos, da morte do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Hebreus 9, ele entra no santuário celestial. E sabe qual é o sinal de que ele foi aceito, meu irmão? A Bíblia fala que ele morreu, que ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E aquilo que só o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, por causa do sangue de Jesus. Hebreus vai dizer: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Você está entendendo, irmão? O que significa aqui? Que a justiça de Deus foi satisfeita. Esse sacrifício que era levado lá no santuário, e que era derramado no propiciatório, significa que Deus aceitou o sacrifício do Senhor. E Paulo vai dizer que agora nós somos justificados pela fé. E Paulo vai dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus. E que quando o Senhor oferece o seu sacrifício, igreja, simbolizado naquele primeiro animal, cujo sangue era derramado e levado no Santo dos Santos, a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi aceito, que a justiça de Deus foi satisfeita no Filho.
E por causa da justiça do Filho, nós somos agora aceitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está entendendo, meu irmão? O que a morte de Jesus então significa do ponto de vista de Deus? Que a justiça exigida por Deus foi aceita. Que agora o céu pode ser povoado por pecadores por causa do sangue de Jesus. Não a tua justiça, não a minha justiça. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém é justo o suficiente. Nós não merecemos ir para lá. Nós não merecemos estar aqui. Nós não merecemos estar diante da mesa do Senhor. Mas a justiça de Deus foi satisfeita nele. Quando o Senhor entrou no santuário celestial, aleluia, nós podemos gritar: Ele ama. Deus ouviu, Deus recebeu, Deus aceitou. Hebreus, muito mais o sangue de Jesus, seu sangue de touros e de bodes, era eficaz para cobrir o pecado, irmãos. Quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno foi oferecido sem mácula a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. Meu irmão, nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos regozijar. Deus aceitou o sacrifício. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu antes. Quem ressuscitou está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus satisfez a justiça do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos aqui um segundo animal. Levítico 16, versículo 10. Mas o bode sobre que caía a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Então, agora ele sai do Santo dos Santos, ele pega o segundo animal, coloca a mão sobre a cabeça, faz confissão pelo pecado do povo. E agora esse animal é levado para o deserto, e lá ele é deixado. Eu sei que, do ponto de vista humano, pode parecer algo cruel você abandonar um animal vivo no deserto. Mas Deus está querendo nos mostrar quão cruel foi o que fizeram com o nosso Senhor. Quão terrível. E Isaías vai interpretar isso aqui. Ele vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade, a sua iniquidade. E agora o pecado que estava sobre mim e o pecado que estava sobre você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Pedro vai dizer que Ele levou sobre si mesmo, naquele madeiro, os nossos pecados. E assim como esse bode emissário, ele era levado para o deserto, e lá ele era deixado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si mesmo os nossos pecados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se o primeiro bode, irmão, se o primeiro animal, ele atendeu à exigência do Pai, ele atendeu à justiça de Deus, esse segundo animal, ele vai nos mostrar, conforme eu quero ler com vocês aqui, na primeira epístola de Pedro. Isso que nós acabamos de falar para os irmãos. Meu irmão, o cristão ele precisa saber disso. Que a morte de Jesus, ela atende à justiça de Deus. Porque senão, meu irmão e minha irmã, nós estaríamos condenados. Nenhum homem nascido de Adão é capaz de atender aquilo que o pecado do homem exigia. Mas a Bíblia fala que o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Paulo vai dizer que aquele que foi manifestado na carne. E Hebreus 2 vai dizer que ele assumiu essa nossa humanidade. Porque a justiça de Deus teria que ser satisfeita. E aquela teologia que diz que Gabriel queria vir, isso é mentira, irmãos. Que Miguel queria vir, isso é mentira, irmãos. Que Abraão queria vir, isso é mentira, irmãos. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita pelo próprio Deus. Mas a justiça de Deus também teria que ser satisfeita por um homem. Por isso Deus se faz homem. Por isso que o Verbo se faz carne. Por isso que Ele é Deus homem. 100% Deus. Porque só Deus poderia satisfazer a sua própria justiça. Mas quem pecou foi o homem. Teria que ser Deus, mas também teria que ser homem. Como é que Deus resolve isso? Ele mesmo habita entre nós. Ele mesmo escolhe o ventre de uma virgem e é gerado pelo Espírito Santo e se torna um bebê que nasce numa manjedoura e que se submete a um pai humano, a uma mãe humana. Ele que criou os céus e a terra. Ele que criou as leis e os estatutos, se estabelece as leis humanas. Ele se submete às leis humanas. Ele se submete a sentir o que você sente. Ele sente sede, ele sente dor. Ele sente frio, ele sente fome. Hebreus vai falar que ele foi tentado como homem em todas as coisas, mas sem pecado. E agora ele pode entrar na morte. Ele pode destruir aquele que tem o poder da morte. E como homem sem pecado,
pecado, ele entra na morte. Mas o salário do pecado é a morte. E por não ter pecado, ele não deve nada à morte. E por não dever nada à morte, irmãos, Pedro vai dizer que a morte não pôde retê-lo. Era impossível que ela o retesse. Porque ali ele era um estranho no ninho. Assim como Jonas não era comida de peixe. E o peixe teve que vomitar Jonas. Jesus não era alimento para a morte. Porque ele não tinha pecado. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aquilo é uma alegoria para nós, irmãos. O estômago não suportou aquele objeto estranho. Aquele objeto indigesto. E agora quando ele entra na morte, ele mata a morte. Ele destrói a morte. E como nosso grande sumo sacerdote, ele triunfa sobre a morte. E Hebreus vai dizer que ele, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assenta à destra da majestade nas alturas. E ele agora recebe um nome que está acima de todo nome. O nome mais excelente que os anjos. Porque ele se fez por um tempo menor que os anjos. Ele se fez homem, mas foi coroado de glória. A minha salvação, irmãos, e a tua, precisava ser feita pelo próprio Deus. E tinha que ser feito pelo homem. Porque foi o homem que pecou. E esse homem Jesus, o apóstolo Pedro, ele vai nos falar que ele levou sobre si mesmo. Ele levou sobre o seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Eu queria deixar somente, irmãos, aqui para você e para mim. Eu quero que isso fique de forma muito clara na nossa mente, no nosso coração. O que a morte de Jesus representou para o Pai? E o que ela representou para nós? Porque o problema não era com o diabo. Nosso problema é com Deus. Era com Deus. Nós tínhamos uma dívida para com o Pai. Que precisava ser satisfeita. E nenhum homem poderia fazer. Nenhum anjo poderia fazer. Mas tinha que ser satisfeita pelo próprio Deus. Então como que Deus faz? Deus se torna homem. Paulo vai dizer, Deus estava em Cristo. Você já parou para pensar nisso? O Deus que criou os céus e a terra estava lá na cruz, meu. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Abaixa a sua cabeça. Reflita em oração e agradeça a Deus. O que essa morte representou para o Pai? Quando ele entra no santuário celestial, assim como Arão entrava lá no Santo dos Santos, diferente de Arão, e diferente daquele sacrifício que tinha que ser oferecido todo ano, o seu sacrifício foi eficaz, foi único.
Não há necessidade de mais, irmãos. Porque Ele foi único e eficaz. E foi aceito pelo Pai. Por isso estamos diante da mesa do Senhor. Porque a justiça do Pai foi satisfeita em Cristo. E nele fomos feitos justiça de Deus. Então agora quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê o pecado, Ele vê a justiça de Jesus. Agora eu sou aceito e você aceita por Deus. Agora você pode chegar com intrepidez, com ousadia diante do trono. Porque o novo e vivo caminho foi aberto. Deus aceitou o sacrifício do seu filho. Mas Ele também levou os nossos pecados sobre o seu corpo, como aquele bode emissário. Ele mesmo levou sobre si mesmo os nossos pecados, irmãos. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus. Porque o céu será povoado por pecadores. Agora Ele pode conduzir muitos filhos à glória. Agora Ele não se envergonha de me chamar de irmão. A ira de Deus foi removida em Jesus. A ira de Deus que estava sobre mim e sobre ti. A morte de Jesus satisfez completamente a justiça de Deus. Agora Ele pode perdoar o pecador que se arrepende dos seus pecados. Não é para dar glória, não é para nós adorar o Senhor. Alabai, halache, andelabai. Lemana haseri canta nei, orianda labai. Leaba, soyanda lá, alabai. Leteca haseranda labai, arianda labai. Aleluia. O mundo não entende, irmãos. Quando falamos que estamos salvos, não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. De cabeça baixa, adore o Senhor comigo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Quero chamar aqui o irmão Francisco, o irmão Marcelino, por favor.